Bom dia, bem-vindos à quinta entrevista do G1, todas feitas ao vivo, com os candidatos à presidência da República. A série de entrevistas está sendo retomada agora, ela foi interrompida em razão da morte do candidato Eduardo Campos, do PSB. O candidato Eduardo Campos esteve aqui conosco 2 dias antes, fazendo esse mesmo tipo de entrevista. E, portanto, para nós esse acidente foi particularmente triste. Aqui do meu lado está a repórter Natália Passarinho. Bom dia, Natália. Bom dia, Tonico. Bom dia a todos. A ordem das entrevistas foi alterada em razão da tragédia da semana passada. O novo cronograma pode ser conferido no link que está abaixo deste vídeo. E hoje temos aqui o candidato do PCO, Rui Costa Pimenta. Bem, formado em jornalismo, Rui Costa Pimenta tenta pela 4ª vez a presidência da República. Ele é editor do jornal Causa Operária e foi assessor da Central Única de Trabalhadores. O candidato a vice-presidente na chapa é o bancário Ricardo Machado, também do PCO. Bom dia, candidato. Bom dia. Bom, esse programa especial do G1 nas eleições de 2014 será dividido em 3 blocos. Este primeiro aqui é de perguntas que foram feitas que o público enviou ao longo da semana através da página do G1. Aliás, eu agradeço a todos que enviaram perguntas que vão ajudar a tornar essa entrevista muito mais interativa. No segundo bloco, faremos perguntas elaboradas pelos jornalistas do G1. E no terceiro bloco, vamos voltar com perguntas feitas por internautas. Para participar, basta escrever no campo que está logo abaixo deste vídeo e clicar enviar. No último bloco também teremos uma rodada de perguntas e respostas rápidas e também as considerações finais do candidato. Todos os blocos têm tempo determinado. Este primeiro tem 15 minutos para perguntas e respostas. O próprio candidato administra esse tempo. Quanto mais objetivo for, mais perguntas de internautas serão feitas. E o tempo começa a contar a partir de agora. A primeira pergunta é do Valdiel Wallace, de Caruaru, Pernambuco. Ele primeiro faz uma análise e depois emenda uma pergunta. Seguinte, considerando seu fraco desempenho nas pesquisas e o desconhecimento quase que total da sociedade, além do baixo orçamento e tempo de TV e rádio, o senhor realmente acredita que pode vencer nessas eleições? Qual a sua estratégia? Não, nós temos dito em todas as eleições que nós temos consciência de que nós não vamos ganhar. Tá? Há um grupo de candidatos que eu diria que é um grupo seleto, que tem condições de ganhar porque tem apoio financeiro dos grandes empresários, porque recebe um apoio velado das grandes empresas de comunicação. Então, nós estamos concorrendo sem nenhuma ilusão, né? Não só nós não podemos ganhar, como a maioria dos candidatos também não tem a menor chance de ganhar. A nossa estratégia, como disse o espectador, é levar adiante a discussão de um determinado programa político, que para nós tem utilidade não apenas na eleição, não apenas um programa administrativo, mas como parte da mobilização da opinião popular em torno de questões candentes, essenciais da sociedade. Mas tem sido útil essa participação, que ela é custosa para vocês. Essas 4 tentativas, conseguiu o partido se ampliar, falar com mais gente? Apesar das dificuldades que são naturais, é uma campanha difícil de fazer, custosa mesmo, nós encaramos a campanha eleitoral como mais uma campanha política, as quais nós estamos acostumados a fazer, né? Campanhas sobre temas políticos variados. Nós consideramos que a atenção despertada pela eleição, que é um grande fato político nacional, que mobiliza uma maioria da população, oferece aí o terreno para uma boa campanha política em torno de temas que nós já defendemos no dia a dia. Agora uma pergunta de Felipe Silva, de Brasília. Ele diz o seguinte: por mais que o comunismo tenha um discurso viável, já provou ser humanitariamente inviável. É só olharmos para governos como Coreia do Norte e Cuba, que se desenvolveram em poucas áreas, mas não são desenvolvidos em muitas outras. Isso sem falar da ditadura. E ele pergunta: como viabilizar um governo comunista no Brasil com desenvolvimento social e liberdade de expressão? Bom, primeiramente, nós não consideramos que esses países sejam comunistas. Uma coisa que muita gente não entende sobre o comunismo é que você não pode ter um novo tipo de sociedade, né,
baseado apenas uma fração mínima territorial do globo terrestre. O próprio capitalismo também só conseguiu se desenvolver e sobreviver porque tomou conta da maioria das sociedades de uma maneira ou de outra. O que nós temos aqui são países, em geral, economicamente muito atrasados, onde as contradições do capitalismo explodiram primeiro. Nós supomos, né, essa é a teoria marxista, nós somos marxistas, que seria nos países desenvolvidos que você poderia ver o progresso que significa o comunismo, né? Infelizmente, devido à marcha da história, que ninguém controla, nós certamente não controlamos, isso ainda não ocorreu. Mas mesmo no essa passado, é a doutrina. Historicamente, o senhor viu algum país que teve um regime realmente comunista do jeito que o senhor pregou? Não. Nós temos como um modelo político, digamos assim, o primeiro governo da União Soviética, né, com Lenin, com Trotsky, que foi uma experiência fugaz, né? Depois se degenerou essa experiência por uma série de fatores, com Stalin. Mas é um modelo político, quer dizer, de um programa que deva ser implementado, e não um modelo de sociedade que deva ser copiado, porque a União Soviética não se desenvolveu a ponto de ser um modelo de sociedade. O próprio Lenin dizia que a Revolução Russa era um ensaio geral da Revolução Mundial. É o que nós acreditamos. Sem a revolução em países mais desenvolvidos, os chamados países imperialistas, os países ricos, é impossível falar em socialismo, né? Esses países conseguiram sim o desenvolvimento, é falso, porque se nós comparamos, por exemplo, Cuba com os Estados Unidos, evidentemente que a distância é muito grande, mas o desenvolvimento em Cuba também é grande em relação, tomando por parâmetro não os Estados Unidos, mas o que havia em Cuba anteriormente. Então, há um desenvolvimento, mas é um desenvolvimento insuficiente. Ok. Candidato, alguns eleitores também enviaram um vídeo com perguntas. Esse primeiro é do Wesley Patês, de São Paulo. Rui Costa, gostaria de saber quais as suas metas para o salário mínimo no Brasil. Obrigado. O problema do salário... Nós temos uma posição, que é uma posição histórica do movimento operário, que é que o salário mínimo deve corresponder às necessidades básicas do trabalhador. Quer dizer, se você vai trabalhar para alguém, é lícito pensar que você vai ser sustentado nas suas necessidades. Caso contrário, você seria menos que um escravo, né? Então, o que nós defendemos é basicamente, curiosamente também, o que consta da Constituição Nacional. E os cálculos aí variam, né? As pessoas estranham os cálculos, mas há cálculos que vão desde R$ 2.700 até R$ 3.500, R$ 2.700 sendo o cálculo histórico do Diese. Que é mais alimentação, não tem os novos produtos de consumo que existem hoje, quando foi feito esse cálculo lá atrás. Mas realmente seria mais. Seria mais. Agora, se o senhor fosse eleito, implementaria um valor em torno de quê? De 2.700? Bom, primeiro que se nós formos trabalhar com a hipótese de um presidente eleito, com um Congresso, como é no Brasil hoje, dividido em partidos, o que a gente teria é uma luta muito grande em torno de todas as questões. Mas nós acreditamos que a mobilização popular, a consciência dos trabalhadores, deve levar à luta por esse tipo de salário. Um salário mínimo que corresponda efetivamente à necessidade dos trabalhadores. Nós não vemos a coisa do ponto de vista eleitoral, até porque, como eu disse no começo, nós não acreditamos que o sistema eleitoral nos permita ganhar, né? Mesmo que nós tivéssemos uma posição melhor do que nós estamos hoje. O Alexandre Luna, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, quer saber do candidato se o apoio aos black blocs que o PCO deu em manifestações não dá mais força e argumentos para a burguesia. Eu acho que a burguesia não precisa do PCO para ter os seus argumentos. Inclusive, o que eu vi nesse período de manifestações foram uma pletora, o excesso de argumentos, né? O que eu acho é que nós precisamos defender as pessoas que lutam, né? Nós precisamos, inclusive, não pensar que uma luta popular possa ser uma coisa perfeita, que as pessoas todas vão agir com a máxima civilidade, principalmente se nós conhecemos a maneira como a polícia
de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, atua contra as manifestações com extrema brutalidade. Mas, ao mesmo tempo, os black blocs também foram ficando cada vez um pouco mais violentos nas ruas. A população reagiu negativamente, a opinião pública, que tinha um apoio muito grande, e foi recuando. Então, aqui são duas coisas, né? E a pergunta dele é se isso não atrapalha a ideia que estava ali em jogo. Então, nós não temos esse cálculo do atrapalhar. Para nós, se trata de defender a juventude que luta. Agora, o senhor acha que é legítimo, então, esses movimentos que provocam depredação de patrimônio, como forma de luta, forma de protesto? Eu acho que eles são uma consequência inevitável das condições políticas em que eles existem. Se não houvesse nenhuma repressão policial, né? Se o país fosse um país mais igualitário, se as condições políticas fossem mais democráticas, evidentemente que nada disso aconteceria. É uma decorrência inevitável da situação que vive essa juventude. Dizem que os black blocs são, em geral, gente de classe média. Isso é uma falsidade. Nós participamos das mesmas manifestações que eles, né? Embora nós não tenhamos o mesmo método que eles, participamos das manifestações e nós pudemos ver que tem muita gente da periferia, uma juventude muito revoltada, muito insatisfeita com a condição em que eles vivem, com a falta de perspectiva. E eu acho que a sociedade tem que arcar com o ônus daquilo que ela produz. Se ela produz violência, a polícia militar brasileira é muito violenta, principalmente na periferia, é extremamente... recorre sistematicamente ao assassinato, a denúncias de todos os lados. Com toda essa violência, com toda essa privação, com toda essa falta de perspectiva, né, a gente só pode dizer que quem semeia vento colhe tempestade. Agora, candidato, quando essa juventude é um pouco parecida com a juventude também à época da ditadura, que também estava sem participação, isolada, e aquela juventude foi para partidos de esquerda em geral. E hoje o que nós estamos vendo é que essa juventude, pelo menos a mais ativa, vai para o anarquismo. Uhum. Como é que se explica isso? Eu acho que é um retrocesso da esquerda, né? Um retrocesso ideológico de uma boa parte da esquerda, que aderiu ao regime político, veja-se o PT, né? Que é um partido totalmente integrado a esse regime. Eu não diria que o PT é assim... que o regime é a expressão da política do PT, mas o PT está integrado nessa política. Vários outros partidos de esquerda, em menor grau, fizeram a mesma coisa. Então, a juventude reage a essa integração da esquerda, né, existe ao um status quo. Descrédito com relação à esquerda, claro, hoje. Descrédito, e há também uma certa despolitização, uma falta de rumos, né? O que eu acho que é o papel da esquerda, que é oposição, é procurar com bastante compreensão orientar essa juventude para uma perspectiva mais política. Nós não somos anarquistas, nós não somos black bloc, mas nós temos uma simpatia porque nós sabemos que é uma juventude ou de classe média ou operária muito revoltada e com muitas razões para ser revoltado. Se eles não conseguem dar uma expressão mais organizada ao que eles estão fazendo, não elimina o fato de que a revolta deles tem bases extremamente justificadas para ocorrer. Candidato, um outro tema aqui. O Bruno Santos, de Florianópolis, diz que no Brasil há um grande número de abortos realizados ilegalmente e que, por causa disso, muitas mulheres têm complicações de saúde e recorrem à rede pública. Ele quer saber se o senhor não considera que a melhor atitude seria a legalização do aborto, o que, segundo ele, evitaria consequências graves à saúde das mulheres e gastos da rede pública. Sem dúvida nenhuma. Ele explicou já todo o panorama, que é exatamente o que nós pensamos. Nós achamos que o impedimento ao aborto é a moralidade religiosa aplicada à legislação, né? O que nós achamos absurdo. O Estado é ou deveria ser um Estado laico, e o que a gente deveria levar em consideração ao formular as leis é o interesse geral da sociedade. E nesse caso, as mulheres, principalmente as mulheres mais pobres, estão sendo muito prejudicadas. A mortalidade de mulheres que fazem aborto clandestino é alta, né? É uma crueldade da legislação e do sistema político nacional. Nós somos totalmente a favor da legalização do aborto, nós somos a favor de que o aborto seja feito
na rede pública de saúde, sem qualquer constrangimento, sem ônus para ninguém. E essa é uma posição nossa também de muitos anos e pela qual nós temos feito campanha. Temos aqui mais uma pergunta que acho que ainda dá nesse bloco, que é da Letícia Ferreira, do Rio. Ela pergunta: prezado candidato, uma vez eleito, como pretende lidar com o legislativo, sabendo que a possibilidade de ter a maioria no Congresso é praticamente impossível? Bom, esse é um dos problemas da política nacional, já não é nosso, é de qualquer partido que se elegeu aí. Nós vimos aí que um dos grandes problemas é que qualquer presidente, qualquer governador, em geral muitos vereadores também, são obrigados a conformar um bloco heterogêneo de posições. Esse bloco, naturalmente, acaba sendo um bloco fisiológico, ou seja, baseado na troca de favores e não em nenhum tipo de programa, nem nada. Né? O PT está enfrentando esse problema desde o começo do governo e foi a opção deles. Eles acham que você tem que chegar ao poder. Mas ele teria nessas condições. Sim, a alternativa seria mudar o regime político. Existe essa alternativa. O regime político é profundamente antidemocrático, né? Que gera essa situação. Mas de que forma seria feito isso? Desculpe. Não passaria pelo Congresso, por exemplo, essa mudança de regime político? Não, passaria pelo Congresso, porque o Congresso é o órgão encarregado de fazer a legislação. Embora mas o Congresso, a gente tenha... como temos hoje, seria capaz de fazer uma alteração profunda assim, do regime político? Todo Congresso ele reage bem a uma intensa pressão popular. Essa é a experiência do mundo. Por isso nós acreditamos muito mais na força das ruas do que na composição dentro do Congresso, que foi a opção de uma parcela da esquerda nacional. E o regime político, ele força essa situação. Né? Há vários fatores aí que a gente precisaria tocar. Candidato, os seus 15 minutos nesse primeiro bloco já se encerraram. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em 3 minutos.